provoca em nós esse crescimento, essa mudança, essa transformação, mas ela só provoca quando a gente quer. Amém, irmãos? Deus não é um espírito invasor. Repete comigo. Deus não é um espírito invasor. Amém? Deus, ele é o quê? Ele é cordial. A Bíblia fala que um dos atributos de Deus é que ele é bom. Deus, ele é gentil. Deus, ele não é aquele que te força a fazer nada. Você vê lá no Éden que Deus, quando cria o homem, ele dá também ao homem a oportunidade de escolher, de se relacionar com ele ou não. Não foi assim lá no Éden? Eu sei que você não estava lá, mas eu creio que você já leu a respeito disso. Deixa eu botar aqui o meu tempo, para o pastor também não falar mais do que deve, já é costume, né? O pastor se empolga aqui na pregação e fica aí até amanhã falando. Se você der confiança, você vai ficar até amanhã ouvindo. Amém? Você pode abrir comigo lá em Hebreus 11, versículo 1. Nós iremos estar tratando a respeito de algumas coisas, para a gente poder colocar uma base em relação à fé, o que é esperança. Sabe que às vezes as pessoas andam em esperança, achando que estão andando em fé, por isso não alcançam coisas, porque elas estão andando numa esperança natural, não é a esperança bíblica. Eu vou ensinar vocês a respeito dessas passagens que dizem a respeito de esperança. A gente espera no Senhor, existe uma esperança. Essa esperança, ela vem de uma palavra grega, você vai aprender um pouco mais à frente o que quer dizer essa palavra grega, mas eu já vou te adiantar um pouco. A palavra esperança, que foi traduzida na Bíblia, ela vem do grego que quer dizer expectativa. Por quê? A esperança natural, ela abre uma margem para que você tanto ponha os olhos naquilo que é bom, como naquilo que não é, naquilo que pode acontecer, como naquilo que não pode acontecer. Não é assim? Você vê que essa palavra, já estou passando lá para o outro lado da administração, mas você vê que geralmente alguém que está andando em esperança, ela vem com algumas frases que a gente já reconhece. Ela diz, se Deus quiser, tomara, quem sabe, que Deus te ouça, né? Toda a frase que está baseada em esperança natural, ela vem acompanhar, toda pessoa que está andando em esperança natural, ela tem uma frase que acompanha e identifica essa esperança natural dela, que são geralmente essas frases. Se Deus quiser, tomara Deus, que Deus te ouça, que os anjos ouçam o que você está falando. Eu já ouvi vários tipos de expressão. Por quê? Porque essas pessoas, geralmente elas estão andando, olhando para a sua condição natural, e não para aquilo que o Senhor Jesus conquistou para elas na cruz. Amém? Mas a gente vai aprender um pouco a respeito disso aí. Você abriu lá em Hebreus 11, 1. Você vai aprender um pouquinho sobre o que é fé. Hebreus 11, 1 diz que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E o que está escrito aí? E a convicção de fatos que não se veem, não é isso? Então, fé, você vê que a fé ela tem uma característica, ela é certeza, e ela é certeza, além de ser certeza, ela é convicção. Uma pessoa que está andando em fé, o que ela tem como base? Amém, amados? Esquece o povo que está trabalhando ao redor, olha para mim aqui. Quem está andando em fé, ela tem como base certeza e convicção. Uma pessoa, ela pode estar com certeza no coração e não ser convicta para andar com aquilo. Então você vê que a fé, ela é certeza, você sabe que é, e você é convicto ao ponto disso te movimentar. Amém, amados? Então a fé, ela tem o quê? Ela tem uma ação correspondente. E a fé, ela também é o nosso modo de vida. Repita comigo, você que é crente. A fé é o meu modo de vida. Abacuque 2,4 diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Ô, Glória, fez um clarão aqui. Achei que Jesus estava vindo pela parede. Clareou tudo. Então, o justo, qual é a característica do justo? Pode apagar isso aqui, por favor? Qual que é a característica do justo? O justo, ele vive pela fé. O que quer dizer o justo viver pela sua fé? Porque o justo, ele não vai ser movido por circunstância, ele não vai ser movido por dificuldade, ele não vai ser movido por aquilo que se levanta diante do caminho dele. O justo, ele é movido pela fé. O seu meio de vida é viver segundo a fé, aquilo que ele crê. E a gente crê em quê?
Diga, na palavra de Deus. A gente crê na palavra, amém? A palavra, ela contém a verdade. Ela é a verdade. Conter não quer dizer que você é. Um frasco de perfume, ele não é um perfume. O frasco do perfume, ele contém o perfume. O perfume é o perfume. Então, a palavra, ela é a verdade. A gente entendendo que a palavra é a verdade, a gente consegue viver os benefícios que estão incluídos na palavra. Amém, amados? Aí, então, Abacuque lá no Antigo Testamento falou que o justo viveria pela sua fé. E muita gente, eu já ouvi falar por aí, dizendo que não é justo. Quantos já ouviram as pessoas dizer, eu não sou justo? Eu já ouvi pessoas dizerem, eu não sou justo, eu sou pecador. Só que você abre lá em 2 Coríntios 5, 21, se você não quiser abrir, para ganhar tempo, eu vou ler para você. 2 Coríntios 5, 21 diz assim, aquele que não conheceu o quê? Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos. Esse é um versículo que a gente tem decorado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós, por meio desse sacrifício, fôssemos feitos justiça de Deus. Então você vê que o homem tinha uma condição, você vê que lá em Gênesis Adão caiu, Adão desobedece, o homem tem uma condição de sair de uma condição onde ele era eterno, para uma condição natural, ele se torna um ser que teria o seu fim, um ser que se deterioraria. Amém? Por quê? Por conta do pecado. E você vê que através desse pecado de Adão, a humanidade começou a ter sua vida encurtada. Não foi assim, gente? Só que você vai ler lá em Romanos 5, você vai ver que pela desobediência de um, entrou o quê? O pecado e a morte. Porém, pela obediência de um outro Adão, que foi o segundo Adão, por ele entrou o quê? A justiça, a vida, a transformação, um meio novo para que a gente pudesse se religar com o Senhor. Amém, gente? Porque Deus, ele não planejou o homem para o homem ser um fracasso. Deus não planejou você, não planejou o seu irmão para que você seja um fracasso. Mas ser um fracasso ou não depende de mim e de você. Eu falei aqui outro dia, a pessoa ser um potencial não quer dizer que ela será algo. Não, ela pode morrer sendo um potencial. Ah, a pessoa tem um dom vocal, ela pode morrer e nunca cantar, mas ela era um potencial cantor. Mas como ela nunca colocou em prática, nunca se sujeitou a servir ao Senhor, à palavra, ao treinamento, a tudo aquilo que ela precisava para que o dom dela fosse aperfeiçoado, ela vai morrer sendo um potencial cantor. Amém, irmãos? Então, Deus, ele criou eu e você para que nós fôssemos um sucesso. Você foi criado para você ser um sucesso. Por isso que Deus, ele olha para você e a expectativa que ele cria em você é que você flua da melhor maneira possível, que existe um talento em você. E ele conta que esse talento será utilizado, será como uma arma no inferno, será uma arma de destruição em massa para os planos do diabo. E você é um potencial evangelizador. Amém? Amém. Você é um potencial salvador de vidas. Ô irmãos, é porque às vezes a gente não considera tanto. Existe um poder dentro de nós chamado dunamis. É um poder explosivo. Isso está na palavra. Existe um poder explosivo para a minha vida e para a sua vida. Dentro desse poder você tem um potencial para poder convencer quem? O diabo de que você é poderoso, porque existe em você o poder de Deus. Porque o homem, quem convence o homem é quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em você. Só que se você não mostrar para o diabo que ele tem o lugar dele e que o seu lugar é acima dele, o seu pé está sob a cabeça dele, ele vai ficar brincando com a gente. Se nós não colocarmos ele em sujeição, ele vai sempre estar levantando alguma coisa para impedir que a gente possa fluir nesse chamado que Deus tem para nós. Amém, irmãos? Então, às vezes a gente fica olhando para a nossa condição natural e a gente não se acha capaz, a gente não se acha justo, a gente se acha pecador. Só que nós precisamos entender que realmente em nossa condição, a gente não é nada. Quem nos dá a condição de justos diante de Deus é o sangue de Cristo. Aí as pessoas falam, não, mas e aí, como é que funciona isso? Isso se chama graça. O justo, se você for ver, eu e você, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E então a gente está falando de fé. Existe a fé natural
E existe a fé que também provoca em nós o primeiro milagre, que é o milagre da salvação. É o milagre que faz você se conectar com o Senhor e você estar com Ele, ligado com Ele, de coração, de corpo, de alma, espírito. Você está na totalidade ligado com o Senhor. Amém, irmãos? Só que, infelizmente, o nosso corpo é o que vive dizendo para nós, a nossa alma também é o que vive dizendo para nós que nós não somos dignos de estarmos diante do Senhor, envolvido com a unção, envolvido na presença dEle. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você está talvez dando ouvido para um corpo caído, lá atrás no Éden, que foi manipulado pelo diabo e dentro dele foi enxertado várias mentiras. Porque o Espírito que foi colocado dentro de você, chamado Espírito Santo, ele diz que você é mais do que vencedor, que você é rei e sacerdote, que tudo você pode em Deus que te fortalece, que você tem realmente um poder transformador dentro da sua vida, do qual você pode operar milagres, você pode operar maravilhas, você pode curar enfermos. Amém, irmãos? Às vezes a gente, por não estar vendo muito essas coisas no dia de hoje, a gente acaba se deixando levar e ouvindo as vozes do mundo e as vozes do diabo dizendo para a gente que não é bem assim. Irmãos, hoje eu estava conversando com um irmão, a gente serviu no centro de cura, e a gente estava conversando a respeito disso, a gente serviu o centro de cura é um projeto no Brasil, onde as pessoas vão para a igreja durante 5 dias, elas aprendem sobre o amor de Deus, quem elas são em Cristo, sobre fé, sobre cura, como manter sua cura, e no último dia ela recebe, ela vai para um culto de imposição de mãos, e ali ela recebe oração, todos oram junto com ela, e ali é provocado milagres. Amém, irmãos? E próprio Jesus falou, irmão, não tenha vergonha de falar que você opera milagre não, porque Jesus falou que você faria obra até maior que as que ele fez. Então o próprio Jesus te comissionou para tal coisa. A grande questão é, quando você operar um milagre, se aquilo vai se tornar vaidade de você ou não. Mas aí a gente estava conversando, e aí a gente estava se lembrando de uma senhora, que ela estava com um câncer no braço, assim, no ombro. E o médico já tinha tirado quase toda a parte para amputar o braço dela. Só estava o braço com um pedacinho, que ainda não havia sido amputado, não havia sido tirado, raspado por conta do câncer. E ela foi lá pro centro de cura, participou dos 5 dias. No último dia ela recebeu a oração. E ela foi lá na frente e ela falou, olha, eu estou indo para uma consulta médica e eu vou voltar com o meu diagnóstico mudado, alterado para curada. Sabe o que aconteceu com aquela mulher? Ela voltou curada, gente. O médico olhou para ela e falou assim, não sei o que aconteceu. Eu tenho um amigo que é médico, ele é um especialista, ele é um infectologista, e ele mesmo ele falou, pastor, o lugar que a gente mais vê milagre é no CTI. Eu não posso dizer que Deus não existe. Muito médico não gosta de afirmar isso. Mas não é possível você ver pessoas na beira da morte e de repente essas pessoas, elas recebem uma oração ou tem alguém intercedendo por elas. Eu volto lá e essa pessoa está falando comigo, uma pessoa que eu já tinha dado ali, horas de vida. Irmãos, quer saber de milagre? Vai falar com os médicos. Essa mulher, ela voltou lá com o diagnóstico do médico dizendo que ela não tinha mais câncer, não existia mais tumor na vida dela e o braço dela não foi amputado. Ela já estava com os dias de vida contados, o médico tinha dado para ela pouco tempo de vida. Eu me lembro de uma menina que no final de um culto foi falar com a Tânia, e a Tânia foi conversar com ela, a Tânia orou por ela e declarou cura sobre ela. A Tânia não sabia de nada, 1 mês depois essa menina chegou lá na igreja falando, procurou a Tânia e falou assim, olha, eu vim aqui agradecer ao Senhor pela sua vida. A Tânia, mas por quê? Lembra aquele dia que você orou por mim no cantinho? A Tânia, sim. Então, aquele dia eu já estava desenganada pelos médicos porque eu tinha câncer terminal. E hoje eu estou aqui dizendo para você que eu estou curada. Amém, irmãos? É isso que Deus tem para mim e para você. O que você vai fazer quando sair daqui? Vai andar com esse poder explosivo ativo. Você não vai deixar o diabo dizer para você quem você é ou que você não pode. Irmão, você está sonhando com coisa grande, é porque Deus está depositando esse sonho dentro de você. Está sonhando com um milagre, com maravilha, com algo extraordinário que a sua capacidade natural não alcança? Parabéns, você se tornou um crente. Porque os crentes são aqueles que têm mania de grandeza. Na verdade, eles nem têm mania, eles têm certeza de grandeza. Porque quem crê na palavra tem certeza de grandeza. Você não vai deixar o diabo dizer, usando a boca dos outros. E deixa eu te dizer, até dentro da igreja o diabo usa a boca dos outros. Porque o próprio Pedro, que tinha acabado de falar que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo,
vira versículos abaixo para Jesus e fala assim: eu não vou deixar você morrer. E Jesus fala o quê? Sai fora de mim, Satanás. Está pensando o quê? Que tu vai acabar com meus planos? Que você vai impedir o meu chamado, aquilo para o qual eu fui gerado nesse lugar? Ele era crente, e sendo crente, estando com Jesus, ele falou que impedia o sacrifício que nos dava condição de salvos. Então até a gente dentro da igreja, se demora, está emprestando a boca para o cão. A gente não, algumas pessoas por aí, amém, irmão? Diga, só empresta minha boca para o Espírito Santo. Amém, ô glória. Então, eu acho que você quer que eu leia lá o Romanos 5, que eu estou achando que você não deve estar acreditando muito, que Jesus ele trouxe isso para você. Romanos 5, versículo 15, abre lá. A gente vai ver um pouco disso aqui. Eu leio na velocidade 1.5 e você vai me acompanhando, amém? Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram o quê? Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também por meio da obediência de um só homem, muitos se tornaram justos. Amém, irmãos? Então não deixa ninguém falar que você não é justo. Abacuque, ele teve uma visão, o profeta Abacuque, ele viu eu e você sentado aqui hoje. Os justos viverão pela sua fé. Por quê? Porque antigamente, na época da lei, as pessoas, para viver as coisas, para ter contato com o divino, com o Senhor, eles precisavam sacrificar, fazer ritual, tomar banho. E, gente, pensa na trabalheira que era para os homens irem lá, para o Senhor se manifestar e consumir o sacrifício, e lá. Era um trabalho só. E aí Deus estava vendo, está alto? Está fora? Mas eu falo alto, irmão. Então se eu botar aqui, eu acho que vai ficar mais alto ainda. Amém, irmãos? Então Deus, ele lá no Antigo Testamento, ele viu que o relacionamento entre o homem e Deus, ele estava prejudicado. Por quê? Por conta de um monte de rituais. Posso continuar? Amém. Então, por meio de um monte de rituais, o relacionamento entre Deus e o homem, que ele desde Adão, quando Adão peca, ele tentou restabelecer, estava prejudicado por meio de quê? Por meio de um monte de rituais que tinham que ser feitos e atrapalhavam. E mesmo assim, aquele monte de ritual não era suficiente para o homem ter comunhão com Deus. Amém, irmãos? Por quê? Se foi um homem que desobedeceu e por ele entrou o pecado no mundo, tinha que haver um justo que obedecesse até a morte. E esse homem fosse entregue para o perdão de muitos. Amém? Efésios 2,8 diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. A palavra dom quer dizer presente, dádiva. Então nós somos salvos porque Deus nos presenteou com Jesus Cristo. Você é salvo por quê? Porque você recebeu o presente de Deus, através do sacrifício de Jesus. Amém, irmão? Então você vai repetir comigo. Eu sou justo. Não estou convencido ainda, né? Eu sou justo. Não, por quê? Porque não é a sua condição natural que diz que você é justo ou não. É o sangue de Jesus Cristo. Porque por nós mesmos, naturalmente, a gente não pode ter essa condição. Porque a gente peca o tempo inteiro. Mas graças a Deus, porque Ele derramou o seu amor sobre a humanidade através da pessoa de Jesus Cristo. Não é?
O que está escrito em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que hoje ele se torna primogênito por conta do sacrifício dele. Todos nós fomos enxertados como filhos de Deus. Para quê? Para que o mundo não perecesse ou não fosse destruído. Para que todo aquele que tivesse uma comunhão com o Senhor Jesus, que cresce nele, que recebesse ele como Senhor e Salvador, não perecesse, mas tivesse o direito a ter a vida eterna que Adão abriu mão lá atrás. Só que a gente, em Cristo, a gente recebe um up, um plus, que é o quê? A gente não só tem hoje a condição, ainda no espírito de Adão, de um ser eterno, religado com o Senhor, como lá, mais para frente, a gente vai ter o corpo glorificado e a gente vai andar na condição de Cristo. Amém? A condição de Cristo é, você vai ter poder de estar num lugar e aparecer em outro. Você vai ter domínio, autoridade muito maior do que algumas pessoas que passarão pela tribulação, serão salvos, entrarão no reino milenar. Você vai ter autoridade até quando a terra for recriada, você terá autoridade diferente de todos aqueles que entrarem na Nova Jerusalém. Amém, irmãos? Porque você creu. Porque você sabe que a palavra é verdade. Porque você entende que Jesus Cristo te salvou. Amém, irmão? Então, assim, a palavra esperança, ela precisa ser equilibrada na nossa vida. Porque você vai ler muitas passagens na Bíblia dizendo a respeito dessa esperança, que vem do grego elpis, que eu disse para você, que quer dizer expectativa. Amém? Não é a esperança natural que a gente vê andando por aí, que as pessoas falam, ai, se Deus quiser. Porque a esperança natural, ela anda de mãos dadas com a dúvida. Por quê, irmãos? Ai, se Deus quiser, Deus vai fazer. Irmãos, se você não entende que Deus quer e Ele já fez, você lembra do leproso? O leproso chega para Jesus e fala assim, Senhor, se quiseres, pode me tornar o quê? Limpo. Jesus pergunta alguma coisa para ele? Jesus bota logo a mão no leproso e sai. Gente, um leproso, ele ficava no lugar dos leprosos. Eles tinham o lugar deles, fora de tudo quanto é civilização. Eles eram excluídos. E Jesus passando por aquele lugar, aquele homem viu a oportunidade de ser curado. Por quê? Porque ele creu no próprio Senhor Jesus Cristo. E ele teve uma atitude correspondente. Ele foi a quem podia resolver o problema dele. Ele falou, Senhor, se o Senhor quiser, olha o que esse homem fala. Ele não entendia a vontade de Deus, mas ele entendia que Jesus Cristo tinha capacidade para mudar a vida dele. Se você entende que Jesus tem capacidade para mudar a sua vida, pronto, você deu já o primeiro passo. E ele chega, Senhor, se você quiser, você pode me tornar limpo. Jesus, na mesma hora, não fala nada. Jesus pega na mão dele e fala, eu quero ser limpo. Pronto, acabou, o homem foi curado na hora. E Jesus sai andando, segue o ministério, segue o baile, né, como fala aqui em Portugal. E Jesus saiu andando e curando o resto do pessoal que ia pelo caminho dele. Amém, irmãos? E aí você vê, como que a gente tem que andar? Eu sei que as pessoas às vezes, eu não sei se você já ouviu, mas as pessoas se baseiam nessa passagem aqui. É muito bom a gente ler Romanos 14, versículo 18. Eu quero que você entenda isso aqui. Eles dizem que a esperança, ela acompanha aquele que crê, não é? E aí você vai ouvir muito na nossa igreja, a gente usando, no nosso ministério, Ministério Verbo da Vida, a gente usando esse versículo, para que você entenda que Romanos 4, versículo 18. Ô Jesus, peço perdão. Romanos 4, 18. Amém? Você vai ver porque esse versículo ele está nos ensinando no livro de Romanos. O que é o livro de Romanos? É o livro que nos ensina a respeito da justiça de Deus. Quer saber a respeito da justiça de Deus? Leia o livro de Romanos. Romanos 4, 18 diz assim, Abraão, esperando contra a esperança, creu. Então você vê que ele tinha uma esperança. E aí a esperança que ele tinha, ele já estava contra ela. A expectativa que ele tinha, ele estava contra ela. Mas o que ele fez? Ele, independente disso, da condição que ele vivia, ele olha para aquilo ali e ele fala, opa,
independente disso ou não, se eu vou crer ou não, se eu vou ter expectativa nisso ou não, se é minha condição ou não, eu vou crer no que Deus me falou. A sua fé ela tem que ser baseada na palavra. Não tenha a sua fé baseada no pastor, na Tânia, no Alan, na Amanda, seja lá em quem for. Tenha a sua fé baseada na palavra. Se Deus te falou algo, se algo vem inspirado da boca de Deus para a sua vida, através de um momento profético, de um dom do Espírito, irmão, pegue essa palavra. Se você tem promessa dada pelo Senhor, diga comigo, vai acontecer. Sabe por que vai acontecer, irmãos? Porque eu já vivi, eu gosto até daquela música, eu provei e vi tua fidelidade. Eu já provei e vi a fidelidade do Senhor. Então, se eu provei, eu não sou melhor do que você também vai provar. Repete comigo, eu vou provar a sua fidelidade. Sabe por quê, irmão? Porque não depende de mim, de você. Viver uma vida de fé é crer que a palavra é verdade. Se o Senhor Jesus ele te garante algo, você anda segundo aquilo. Se você tem promessa de algo, irmão, vai dormir e acorda comendo a promessa. Vai dormir e acorda pensando, sonhando, desfrutando da promessa. Porque Miriam, quando ela soube que ia atravessar, ela começou a dançar. O crente, ele tem uma atitude correspondente. Imagina, eu chego aqui para a Amanda e falo assim, Amanda, Deus está me falando que Ele vai te dar, vamos falar assim, uma casa nova, em tal lugar, não sei o quê, lá em Andorra. Que eu sei que ela é uma Andorra. Então assim, Deus vai te dar uma casa nova lá em Andorra. Aí a Amanda fala assim, ó, amém, pastor. Irmão, se Deus te prometeu, começa a fazer plano com a casa. Deus prometeu o que para você? Começa a escrever. Irmãos, quando eu soube que eu ia vir para Tondela, o Alan e a Amanda me deram um presente. Eu tenho lá na minha geladeira como se fosse uma folha de caderno. E essa folha de caderno eu escrevo um monte de coisa que Deus vai falando comigo. Quem já foi lá em casa? Quem já viu a minha folha de caderno? Ela está sem algum risco? Irmão, eu acho que tem umas 3 ou 4 coisas lá sem riscar. E olha que tem mais de 20 coisas. Por quê? Porque Deus falou. Se Deus falou, vai acontecer. Irmão, independente. Ó, eu vou dizer uma coisa. Se o vento está soprando para lá e Deus falou que seu barco vai para lá, irmão, você pode virar ao lado que você vai ver o barco indo para o outro lado. Independente de vento, seja lá do que for. Deus te prometeu algo, entenda bem. Se você se posiciona em fé, você desfruta, você celebra, você já faz planos. Amém? É igual um homem que ganha na Euromilhões. O dinheiro nem está na conta dele. Mas o pessoal fala assim, ó, você ganhou na Euromilhões. O homem já começa a falar, vou comprar um iate, uma casa no Algarve, vou fazer não sei o quê, vou comprar não sei o quê. O dinheiro nem está na conta dele, mas o homem já está fazendo planos. Amém, irmão? Quais são os planos que você tem feito com a promessa que o Senhor te deu? Está deixando o diabo falar que está demorando e é mentira? Irmão, dá ouvido ao diabo não. Diga, é pela fé. Ouve a palavra do Senhor. Então, Romanos 4,18 diz, Abraão creu, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. Quem falou para ele? Irmão, o próprio Deus falou com ele. Se Deus falou alguma coisa com você, assim será a sua descendência, começa a celebrar, irmão. Fala, rapaz, vou pegar o menino, a menina, vou fazer alguma coisa, vou andar com ela no parque, com ele, vou fazer penteadinho. Se for mãe, a mãe já pensa, sonha logo na boneca, né? Que a mãe cresceu brincando com aquelas bonequinhas e tinha o lacinho, o chapéuzinho, a bolsinha, não sei. Hoje em dia, eu nem sei se isso existe mais. Né? Mas quando eu era criança, eu lembro da minha irmã, pelo amor de Deus, minha irmã tinha boneca para tudo que era lado. Mas era boneca, e a boneca tinha mais roupa do que ela tinha no armário, que eu nunca vi boneca para ter roupa. Aí tinha sapato, bolsinha, não sei o quê, trocava isso, trocava aquilo. Irmão, quando Deus promete para você que vai te dar um filho, vai te dar algo, você começa a planejar o que você vai fazer para desfrutar com aquilo ali. Amém? Eu lembro do Vitor conversando comigo, e o Vitor tinha um sonho em ter uma irmã. Não orou muito direito, né? Que a irmã zoa ele hoje. Mas aí ele pediu ao Senhor que queria ter uma irmã. E falou, pai, eu quero ter uma irmã que seja assim, que seja não sei o quê. E veio a Ellen, exatamente igual ele queria. Amém? Ele só esqueceu de pedir para ela não ser tão rabugenta igual o pai. Mas ela, na maioria das vezes, ela é bem alegre, animada, divertida. Mas quando está também rabugentinha, fica daquele jeitinho ali, ó. Séria daquele jeito ali, ó.
Amém, irmãos? Deus tinha prometido, falado ao coração do Vitor, e o Vitor começou a fazer plano e agradecer ao Senhor, e falar com o Senhor. Se não me engano, foi no sonho, não foi? Que Deus te mostrou? Perguntou para ele, o que você quer? E o Vitor falou, eu quero uma irmã. Ele tinha 4 anos, olha aí. Ele tinha 4 anos de idade, e Deus falou para ele, o que você quer? Amém? Se você quer um irmão, uma irmã, começa a pedir. Depende, calma aí. Mas Deus falou com ele. Irmão, Valentina, a fábrica fechou. Então assim, se Deus falou algo para você, vai acontecer. Começa a desfrutar, fazer plano. A mãe, quando sabe que ela está grávida, irmão, quando Deus te dá uma promessa, tem que ser igual quando uma mulher está grávida. Aquele neném começa a crescer e ela já está falando, vou comprar o berço, vou fazer não sei o quê, vou botar uma decoração, vou pintar o quarto dessa cor, vou fazer não sei o quê, vou comprar roupinha, não sei o quê. O bebê nasce e a mãe sai, acabou de nascer, a mãe vai para as compras? É assim que a mãe faz? O bebê nasce e já está tudo pronto, não está? Irmãos, o que está faltando para você? Começar a aprontar aquilo que você precisa para receber. Comece a aprontar, organizar a sua casa para receber o seu milagre, a sua promessa. Comece a olhar e falar, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me prometeu, e o Senhor é fiel para cumprir. Porque Abraão, ele creu, não com aquilo que ele estava vendo, ele creu na palavra que Deus direcionou a ele. Irmão, independente do teu sonho, Deus te prometeu, vai acontecer. Porque às vezes a gente fica olhando para o tamanho daquilo que Deus prometeu. E a gente esquece de olhar para o tamanho do Deus que prometeu. Não, olhe para o que Ele prometeu, olhe para Ele. É o Criador do céu e da terra. Amém, irmão? Eu já ouvi gente falando para mim assim, Gui, mas isso é muito poético. Poético porque você ainda não viveu. Eu respondo, irmão, é poético porque você ainda não viveu. Você pode falar o que você quiser para mim, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu já vi milagre acontecer, eu já vi demônios sair de pessoas, eu já vi tanta coisa maravilhosa do Senhor, que você não vai me convencer e dizer que essa palavra não é verdade. Amém, irmãos? Porque o mundo, ele vai levantar circunstâncias para testar a sua fé. Se você for ler o livro de Tiago, eu convido você a estar lendo em casa a carta de Tiago. A carta de Tiago diz que a fé, a prova da nossa fé produz perseverança. Sabe por quê? Porque coisas se levantam para poder nos abater. E quando a gente olha e combate aquilo com a fé, a Ju falou aqui esses dias a respeito do escudo da fé. Quando você combate o dardo inflamado do maligno com o escudo da fé, irmão, você está perseverando. Amém? Os escudos com os soldados, quando eles estavam lutando, o escudo não servia para recuar, não, servia era para avançar. O escudo da fé dá a você a proteção necessária para você avançar, irmão. E o soldado romano, ele tinha uma espada enfiada assim, e ele tinha uma lança, e ele vinha com o escudo assim andando, e ele ia enfiando a lança no inimigo. Toma, você está falando o quê, Satanás? Toma uma lançada. E o Satanás jogando a flecha, defendendo, e toma mais uma, seu sujismundo. Amém, irmão? Não deixa o diabo dizer quem você é, não, rapaz. Deus já disse quem você é um sucesso. Olha para o sucesso que está do seu lado e fala para ele, você é um sucesso. Maravilha de Deus. Você é um sucessinho pequenininho ainda. Você é um sucesso. Amém? Então vamos lá. Só que para você viver esse sucesso, você precisa ver como você usa a sua língua. Gente, é muito importante isso. Como a gente se posiciona em meio àquilo que está vindo contra nós. Se você se posiciona em fé, irmão, você vai viver o sobrenatural. Que a Bíblia diz assim, Provérbios 18, 21. Abre lá. Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Irmão, se você ama a sua língua e ela tem vida, você vai comer de vida. Agora, se você ama a sua língua e ela tem morte, você vai comer de morte. Mas você vê que existe uma característica, vida e morte estão no poder da língua. Lá em Provérbios está escrito isso. Irmão, se a sua boca tem o poder de vida e morte, o que você está abrindo a sua boca para falar?
Está falando incredulidade ou está falando fé? Amém? E às vezes a gente fica com medo de falar as coisas. Parece até que a gente está pecando. Às vezes a coisa aperta tanto, e aí a gente fica assim, ai meu Deus, mas eu vou falar, não, eu creio, Jesus, eu creio. Parece que você está com medo de falar. Amém, irmão? Porque, deixa eu te contar um segredo. O diabo só vai levantar pessoas para te acusar quando você estiver num momento difícil. Porque você andando de Ferrari, ele não vai falar que tu é duro, que tu é liso. Como é que fala aqui em Portugal? Que é sem dinheiro. Está falido. É duro, né? Tu acha que você andando na Ferrari, o diabo vai falar, ah, seu duro, seu liso, sem dinheiro, tem um papel no bolso. Vai falar? Vai não, irmão, vai falar quando tu estiver andando a pé. Por quê? Porque ali é a oportunidade que ele tem para te abater. Ou para você se levantar e pisar sobre a cabeça dele. Amém, irmão? Não tenha medo de falar. Irmão, não tenha medo de falar. Não deixe as circunstâncias dizerem quem você é em Cristo, quem você é em Deus. Fale a palavra. 1 João 4,18 diz, no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. O medo, ele envolve castigo, as pessoas ficam preocupadas com o que vai acontecer. Irmão, se tu anda em fé, tu não vai ficar preocupado com nada não. Você vai estar cheio do amor e você vai saber que a sua fé vai se tornar operante, porque a fé, ela opera pelo amor, não é pelo medo. A dúvida provém do medo, mas a fé, ela provém do amor. Amém, gente? Oh, glória! Gálatas 5, versículo 6 diz, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Amém, irmãos? Irmãos, o amor de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, é quem te capacitou e quem tem te capacitado para você andar em fé. Não abrace a sua condição natural, abrace a palavra, abrace o amor de Deus. Ande segundo o amor de Deus. E deixa eu te contar um segredo. Quem mais vai ser usado para provar a sua fé é quem está mais perto de você. Geralmente é o de casa. Amém, irmão? Porque talvez eu não tenha coragem de querer lançar uma ofensa contra a Amanda. Mas talvez eu possa ter coragem de lançar uma ofensa contra a Tânia. Por quê? Porque quem está próximo, está agarrado em mim, está ligado. Geralmente você vê que as pessoas pelas quais a gente mais se levanta para falar alguma coisa que possa machucá-la, é dentro de casa. Amém, irmão? Ninguém fala amém, né? Mas todo mundo sabe, né? Que existe um ditado que diz, quem cala, consente. Só que eu sou uma pessoa que se expõe. Eu gosto de me expor, por quê? Porque eu não quero que você ache que aqui tem um pastor que não é verdadeiro. Ou que eu sou um super-homem, ou que eu sou um Deus. Eu não quero estar aqui para ser adorado e venerado, irmão. A palavra é que tem que ser adorada e venerada nesse lugar, não eu. Porque eu sou um homem comum assim como vocês. O que me torna especial é o Espírito Santo dentro de mim. É a salvação em Cristo Jesus. E deixa eu só te esclarecer uma coisa. O chamado que é sobre a minha vida é para te servir. Nem é para eu ser servido, olha só. Então, se eu for achar que porque eu estou nessa posição é para eu ser servido, eu já estou lascado. Porque a palavra ministro significa o que serve. Amém, gente? Não sei nem porque que eu falei isso, mas vamos andar. Quem tem fé, declara fé. Romanos 4,19 diz assim, Romanos 4,19, e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para justiça. Amém. Irmãos, começa a glorificar o Senhor dentro da sua casa, no meio da dificuldade. Se você é uma pessoa que todo dia você olha para a sua dificuldade lá, devolve ela para o cão. Como que você vai devolver? Começa a olhar para a dificuldade e fala assim, ó, glórias a Deus, porque você já está resolvida. Glórias a Deus, porque você já foi sanada. Glória a Deus, porque essa situação mudou. Mas se você ficar calado, o que a Bíblia falou?
Você foi chamado para viver por meio da fé. Você é um justo. E a fé, ela declara, morte e vida estão no poder da língua. A sua língua vai ficar calada, podendo gerar vida naquilo que está morto? Vai, gente. Está todo mundo fazendo assim, ó. Sim, não, é não. Tem que fazer assim, ó, não. A sua boca não vai ficar calada, porque você vai andar em fé, vai declarar fé. Amém, irmão? E vai mudar a situação da sua vida. Eu estou parecendo o pastor Marcos Honório Pai. Quando eu falo amém, irmão, eu sinto a voz ecoar aqui pela... Oh, glória. Quem dera tivesse a voz dele, né? Mas tudo bem. 2 Coríntios 4, versículo 13, diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso... Então você vê que a palavra está nos ensinando que a fé, ela tem uma atitude correspondente, que é falar. Amém? A fé não chora, a fé não murmura, a fé não reclama, a fé não se entristece, a fé fala. Fé declara, tem uma música que eu vou até passar para a Amanda para eles tocarem aqui, que diz assim, ó: fé que declara fé, fé que agrada ao Pai, que opera pelo amor, que inspira o louvor. Então a fé, ela declara fé, irmão. Deu uma desafinada, mas tudo bem. A fé declara fé. Amém? Se você anda em fé, você declara fé. Marcos 11, 23 diz que se você tiver uma fé, ainda que você ache que é pequena, irmão, se você disser ao monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, o que tem se levantado como monte na sua vida? Fala para mim. Você está olhando para o monte ou você está olhando para a palavra? Se você disser para o monte, não duvidar no seu coração, mas crer que assim será feito, você vai desfrutar disso. Está falando isso por quê? Porque Jesus falou, irmão. Marcos 11, 23, lê lá. Jesus foi que falou: se você disser para a dificuldade, erga-te, sai da minha frente. Amém, irmãos? Sai da minha frente, dificuldade. E você não duvidar no seu coração, mas você começar a celebrar, irmão. Começa a celebrar e agradecer ao Senhor. Se você crê no coração que isso vai acontecer, irmão, começa a celebrar e você vai ver que isso daí vai acontecer. O que você está querendo? O que o Senhor falou no seu coração? Irmão, Deus, ele se alegra com a prosperidade dos seus filhos, do seu povo. Sabe o que é prosperidade? O problema é que a gente pensa em prosperidade, a gente só pensa em dinheiro. Prosperidade é você ser bem-sucedido naquilo que você empreende. Você tem empreendido o quê? Estava até hoje na luta contra uma doença. Irmão, começa a declarar contra essa doença. Prospera sobre ela. É um trabalho, uma promoção, quer mudar de lugar, quer mudar de casa, quer conquistar algo, quer realizar um sonho. Começa a prosperar sobre isso. Como? Declarando fé. Não duvide no seu coração, declare a palavra. Amém. Irmão, olha, vou te dizer, eu sei que é complicado você estar ouvindo isso, mas eu já vi muito milagre acontecer. Eu lembro que eu era incrédulo demais, gente. Oxe, Senhor. Porque a gente se converte, a gente vai quebrando as incredulidades, né? É fácil a gente crer para a salvação, mas às vezes não é tão fácil a gente crer para uma dor de cabeça. Por quê? Porque a gente começa a colocar a palavra de Deus no mesmo nível daquilo que está acontecendo na nossa vida. E a gente fica, Senhor, eu não vou crer para isso, é melhor tomar um remédio. Irmão, isso só acontece comigo? É? Vocês me deixam sozinho direto, né? Caraca. Então, isso não só acontece comigo, acontece com todo mundo, irmão. Só que se a gente não se posicionar, não desfrutar disso, eu sei que muitas das vezes que eu vi milagres acontecerem, eu fui inspirado pelo Senhor para que isso acontecesse. Existe algo que o Senhor lhe levanta uma inspiração no nosso coração e a gente opera coisas extraordinárias. Mas, irmãos, existe algo mais poderoso ainda que está sobre a sua vida, que é a palavra de Deus. A Bíblia fala que Jesus, ele comissionou todo mundo para ir pregar o Evangelho depois que ele ressuscita. E se você for ver, lá no versículo 20 de Marcos 16, a Bíblia fala que os sinais seguiam a palavra que era pregada. A palavra por si só, ela tem poder. Ela é o poder. Só que ela, como o Alan falou aqui, ela parada na sua Bíblia não faz nada. Né? Tem casa que você chega que está aberto lá no Salmo 91.
1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita. Aí você olha assim, 1001, que está o outro caído ali, 1000 e mais não sei quanto, está caído ali também. Por quê? Porque a Bíblia está ali de amuleto da sorte. E a Bíblia ela não foi feita para ficar ali aberta. Ela foi feita para ser lida e praticada. Amém? Então, creia para a salvação, creia para o milagre. Você vê o caso do centurião em Mateus 8,5. Olha o que esse homem ficou. Ele serviu de fé, um exemplo de fé para Jesus. Jesus olhou aquilo ali e falou, meu Deus, se admirou. Aquele homem, ele chega para Jesus e fala assim, Senhor, o meu criado está lá em casa, está muito doente, mas está muito ruim. E Jesus fala, opa, olhou, falou, ué, é um centurião, é o povo que estava oprimindo Israel. Jesus deve ter olhado e falou assim, rapaz, vou ganhar um centurião agora. Só que através do discurso daquele homem, Jesus fala, eu vou lá na sua casa. Só que através do discurso, Jesus olhou para ele e falou assim, rapaz, esse homem crê em mim. Porque esse homem, ele vai até Jesus e ele fala assim, não, eu sou um homem de autoridade, sujeito à autoridade. E eu tenho um monte de pessoas que estão aqui abaixo de mim. Eu tenho um governo sobre elas. E eu digo para elas vão. Vem, elas vêm. Libera só uma palavra. Por quê? Porque aquele homem entendia que existiam seres celestiais que trabalhavam em favor de Jesus Cristo. Um homem incrédulo que trabalhava no governo opressor, ele olhou para Jesus e falou assim, não, mas eu creio nesse homem, eu creio na palavra. João 1,1 diz que o verbo se fez carne. No início, o verbo, ele estava com Deus, ele era Deus, mas ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quem é o verbo? Jesus Cristo. E esse homem, ele olha e reconhece, você é a palavra que pode mudar a situação do meu servo. E ele fala, libera isso que tem sobre a sua vida. Libera o poder que está sobre a sua vida. E Jesus lança uma palavra. E a palavra diz lá embaixo que na mesma hora o servo daquele homem ficou curado. E Jesus fala, nem em Jerusalém eu vi tamanha fé. Jesus se admira daquele homem e fala assim, rapaz, todo mundo está atrás de mim, querendo me tocar. Todo mundo atrás de mim, querendo um milagre, querendo que eu fale, querendo que eu faça, que eu toque, que eu jogue barro, que não sei o quê, que eu limpe, que eu esteja. Mas esse homem não. Ele entendeu o que é autoridade. Ele falou, manda uma palavra. Amém, irmãos? Se Deus te deu uma palavra, o que está faltando para você andar nisso? Amém? Fique de pé. Deus é fiel demais. Deus é fiel demais. E eu dou graças ao Senhor. Por quê? Porque essa palavra ela é fiel e verdadeira. Essa palavra ela funciona. Repita comigo, essa palavra funciona. E ela funciona mesmo, irmão. Fale isso com seu coração cheio. Essa palavra funciona, ela funciona para mim, funciona para você. Ei, o que você está esperando? O que você está esperando no Senhor? O que você tem de sonho? O que você... Irmão, independente do tamanho do seu sonho, lembra que eu falei aqui? Olhe para o tamanho do seu Deus. Olhe para o tamanho do seu Deus. Existe algo extraordinário para a sua vida. Existe um poder sobrenatural que está disponível para a sua vida, irmão. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Coloque o seu sonho agora na mesa. Pensa, imagina uma mesa e o seu sonho nela. O seu sonho em cima dessa mesa. Seja lá o tamanho do seu sonho. Que a sua mesa seja do tamanho desse sonho. Imagine essa mesa num lugar. E você sentando, desfrutando disso. Pense como é que você vai fazer. O que você vai falar. O que você vai viver. Isso é Deus falando com você, meu irmão. Ei, não se esqueça do que eu te prometi. Existe um tempo onde você vai desfrutar da semente que você plantou. E existe um tempo onde a semente que eu plantei dentro de você, que é esse sonho, ela vai brotar. E é chegado o tempo. É chegado o tempo. Aleluia. Eu te dou graças, Pai, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado por um tempo de desfrutar, Pai, das Tuas bênçãos. Obrigado por um tempo que meus irmãos vão andar em fé e vão desfrutar da aliança que eles têm contigo. Obrigado, Pai, porque eles vão crer, independente de circunstância. Eles vão andar, Pai, segundo a Tua palavra. Segundo a Tua palavra. Cremos, por isso falamos. Eles vão andar com atitude de vencedor, não mais de cabeça baixa, mas vão andar de cabeça erguida. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês.
Ainda que você esteja trabalhando num lugar que não existe uma posição de promoção, Deus cria uma promoção. Eu conheço um jovem que a gente falou para ele há muito tempo atrás, que ele seria promovido de tal forma que só o Senhor poderia ser exaltado com essa promoção. E esse rapaz, ele trabalha numa rede bancária. E esse rapaz, ele trabalhava num lugar que era muito ruim. E ele vinha, conversava com a gente começou a ter visões do Senhor para a vida dele, falando: rapaz, Deus tem isso para você, Deus tem um lugar extraordinário, Deus tem algo que vai mudar a sua história. Esse rapaz hoje, ele de tanto ser promovido, o homem que é o diretor regional do banco, chamou ele naquele lugar, numa reunião, e falou para ele assim: olha só, você está numa posição onde eu não tenho mais para onde te promover. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar hoje um cargo novo, só para te colocar, para eu poder te promover. Tem um montão de gente aqui que conhece ele. Tem muita gente aqui que conhece ele. Amém, irmão? Se Deus fez com ele, Ele vai fazer com você, irmão. Independente do que o homem fala, independente do que tem falado para você, é a sua família, é difícil, é não sei o que, é o que for, irmão, seja lá o que for, difícil é viver em incredulidade, bom, fácil é viver a vida de fé. Pela fé você vai desfrutar, pela fé você vai romper, pela fé você vai viver o extraordinário de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu sobrenatural acontecendo na vida dos meus irmãos, Pai. Obrigado pelo Teu poder fluindo na vida deles. Obrigado por um novo tempo. Obrigado, Pai, pelo tempo de escassez saindo do meio deles, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Teu poder atuando de forma extraordinária sobre a vida deles, Pai. Ei, você crê? Dê um glória a Deus, dê um brado de vitória. Começa a dizer: Pai, obrigado pelo meu sonho. Obrigado pelo meu sonho. Obrigado pelo meu sonho. Obrigado porque eu vou correr com Ele. Eu vou andar com Ele. Eu vou desfrutar dEle. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, Pai, que veio para encher o nosso coração. Te damos graças em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Aleluia. Continua nesse ambiente de adoração, irmão.